Olá a todos e todas, eu sou Manuela Carneiro Roland, vou ser professora de vocês de Direitos Humanos e Empresas. Eu sou aqui na casa, na Faculdade de Direito, professora também de Estudos da Ordem Internacional, de Direitos Humanos no mestrado, de Direitos Humanos Fundamentais na graduação. E essa disciplina é um desdobramento da minha atividade como coordenadora do OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas, que existe na Faculdade de Direito desde 2012. Inclusive, a ideia dessa disciplina foi apresentar, compartilhar de maneira mais sistemática com a comunidade acadêmica, especialmente aqui da própria faculdade, os resultados que a gente vem obtendo no desenvolvimento do trabalho do OMA. Então, o que vocês vão observar aqui é resultado direto daquilo que a gente vem trabalhando no OMA, no Centro de Direitos Humanos e Empresas. Não sei se vocês sabem, o OMA ele hoje se coloca, como um dos principais centros, é reconhecido como o principal centro na América Latina dessa temática, que na Europa ou nos Estados Unidos eles chamam de Business and Human Rights, aqui nós denominamos de direitos humanos em empresas. Logo na primeira aula conceitual, depois eu vou explicar inclusive o porquê dessa inversão de conceitos, que já é muito importante e já denota logo a forma, a nossa perspectiva de trabalho dentro do centro. Então ele vem acompanhando aí as principais agendas, tanto nacionais quanto internacionais, relacionadas ao tema, com a tentativa de torná-la mais assim abrangente, de que outras universidades, outros pesquisadores também se envolvam nessas agendas. A gente tem organizado também um seminário internacional Direitos Humanos e Empresas, que de certa forma também já se tornou referência, no Brasil. Chegamos aqui, realizamos esse ano virtualmente, em razão da pandemia, o 7º Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas. Tem uma página no Facebook, temos um canal no YouTube, que inclusive nesse ano vocês podem encontrar as palestras que foram, que ocorreram no curso desse 7º seminário. Temos também uma revista internacional de direitos humanos e empresas. Enfim, é um centro que já vem digamos, amadurecendo, se destacando, e eu acho que é importante a gente poder compartilhar com a comunidade acadêmica, além desse instrumental de periódico, realmente de maneira mais próxima em disciplina, os resultados, enfim, o que a gente tem identificado aí, produzido ao longo já desses 8 anos de pesquisa. Nós desenvolvemos pesquisa e extensão. Apesar do registro desse centro, desse projeto ser realmente um projeto de extensão, porque tem uma contrapartida imediata para a sociedade, nós já nos envolvemos em várias iniciativas que realmente hoje são representativas, de um apoio que a gente fornece à sociedade, especialmente aqueles que são atingidos e atingidas por violações de direitos humanos. Já fizemos diversos trabalhos para o MAB, o Movimento de Atingidos por Barragens. Nós também nos envolvemos muito intensamente na elaboração da resolução número 5 do Comitê do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que foi apresentado em 12 de março desse ano, de 2020, trazendo diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Então, a gente tem essa contrapartida, a gente oferece essa contrapartida para a sociedade, mas que também só é possível a partir de um trabalho intenso de pesquisa. Não é muito complicado você estabelecer um limite ali, uma separação absoluta entre pesquisa e extensão. Eu não acredito nisso, isso é impossível, e a gente constata na prática, na nossa atividade no OMA. E obviamente que essa disciplina ela vai também ser organizada com a participação dos pesquisadores do OMA, podendo compartilhar com vocês as principais atividades que eles desenvolvem. Então, aqui nós vamos ter, a minha participação, eu sou coordenadora geral do OMA,
e faço todo, né, o supervisionamento de todas as linhas de pesquisa, mas temos também mestres, agora uma futura doutora que já teve a sua aprovação no doutorado divulgada recentemente, mestres e mestrandos, que são os coordenadores específicos de determinadas linhas de pesquisa, né, que estão submetidas à minha coordenação geral. Eu achei interessante fazer isso porque, obviamente, eles se apropriaram no decorrer desse processo de forma mais intensa, né, e efetiva desses objetos de pesquisa e vão ser capazes de transmitir resultados para vocês, que em última instância se dividem em duas grandes agendas, né? Uma agenda internacional que analisa o processo de regulamentação da atividade das empresas, especialmente empresas transnacionais, por violações de direitos humanos nas Nações Unidas, quer dizer, essa regulamentação que acontece no âmbito das Nações Unidas, seja através do Grupo de Trabalho de Empresas e Direitos Humanos para a regulamentação dos chamados princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que se dá, né, com a elaboração aqui, né, dos chamados planos nacionais de ação, e também, especialmente, que é o qual, né, no qual a gente se envolve de maneira com mais energia, né, acreditando inclusive mais nos benefícios que esse processo possa trazer, que seria a elaboração de um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos pelo grupo de trabalho intergovernamental de composição aberta sobre empresas, direitos humanos e outros negócios, que tem aí a presidência do Equador. Já está desde 2000, quer dizer, a resolução que permitiu, né, que o comitê começasse a elaborar esse tratado de 2014, a resolução 269, mas a primeira rodada de negociação do tratado ocorreu em 2015 e nós estamos agora, né, nós realizamos agora a sexta sessão de negociação de forma remota, dessa vez em razão da pandemia. Mas o OMA esteve presente em todas as sessões de negociação em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos. Inclusive na terceira sessão eu fui nomeada expert, né, pelo Equador para auxiliar justamente na discussão sobre quais seriam os elementos a serem integrados, né, no processo de regulamentação, de elaboração do Tratado Internacional. Então nós temos aí essa linha de pesquisa internacional e a outra que complementa essa internacional, que seria a nacional, que justamente também busca investigar aprimoramentos, né, e aperfeiçoamentos no marco normativo nacional com relação à prevenção e à responsabilização das empresas por violações de direitos humanos. Nós também elaboramos nos envolvemos uma série de iniciativas através da rede de pesquisa do Rio Doce, que se volta mais, né, para a discussão das questões relativas ao rompimento da barragem do Fundão e também do caso de Brumadinho, envolvendo a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Ouro Preto e também um outro grupo de estudos e pesquisa, né, de extrema relevância, que funciona também aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o POEMAS, e que é coordenada pelo professor Bruno Milanês, professor da Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E então nós temos esses dois campos que se alimentam, porque a gente entende que nós só podemos influenciar ou entendermos melhor quais seriam as contribuições a serem ofertadas, sugeridas no plano internacional, se nós conhecêssemos claramente como se dá a atividade das empresas e sua potencial capacidade de violar direitos humanos no plano nacional. Então, o que nós vamos fazer é justamente apresentar para vocês os desdobramentos dessas duplas agendas, além de esse olhar para os povos vulneráveis, especialmente, né, mais discriminados dentro desse campo aí, né, de atingidos e atingidas por violações de direitos humanos, em especial povos indígenas e as mulheres, né? Então, o que a gente vai ter aqui é a participação, né, minha enquanto coordenadora e professora da disciplina, né, principal responsável pela disciplina, coordenadora geral do OMA,
e também em cada um desses campos e objetos mais pesquisados, em cada uma dessas linhas de pesquisa, em qual o OMA se coloca, se envolve, nós vamos ter os demais pesquisadores aqui contribuindo. Também são todos mestrandos ou mestres, e alguns já, inclusive, foram professores aqui da Faculdade de Direito, como o Felipe Fireman Soldo. Eu gostaria então aqui só de dar as boas-vindas a todos e todas. Nós vamos começar hoje apenas com essa apresentação, o plano de aulas da disciplina, porque eu ainda precisei de alguns detalhamentos sobre a bibliografia, vai estar disponível na plataforma até hoje à noite ou amanhã de manhã. Nós vamos começar, né, com essa apresentação. Na próxima segunda-feira, quer dizer, depois do recesso, se não me engano, 4 de janeiro, teremos uma aula expositiva minha, né, que vai começar apresentando de maneira geral essa agenda global ou agenda internacional de direitos humanos em empresas, seus principais pontos, e depois nós vamos seguir com as contribuições dos demais pesquisadores, como a Andressa Soares, também que é mestre aqui na Faculdade de Direito em Direito e Inovação, a Lauren Canuto, que está fazendo mestrado, que vai trazer a perspectiva dos povos indígenas, né? Ela está fazendo uma dissertação de mestrado sobre esse tema e é pesquisadora do OMA, assim como a Maria Fernanda Goretti, vai trazer a perspectiva de gênero, que também é pesquisadora do OMA. Nós temos também o Felipe Fireman Soldo, que vai trazer toda a agenda relacionada à rede de pesquisa do Rio Doce e outras parcerias como o movimento de atingidos por barragens, estudando aí, né, a perspectiva de marcos também nacionais para melhor regulamento, prevenção e regulamentação das empresas por violações de direitos humanos. E vamos ter também a apresentação das estratégias de comunicação e de atuação em rede, né, que vai ser aqui abordada pelo nosso coordenador de comunicação, que também é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela Faculdade de Direito, e é pesquisador do OMA, o Gabriel Lima. Porque justamente a atuação do OMA ela só é possível uma vez que nós estamos envolvidos nessas redes de pesquisa, né? Eu já falei da rede de pesquisa do Rio Doce, mas nós também somos parte da campanha global para reclamar a soberania dos povos, combater a impunidade, chamada de campanha global, e pode ser encontrada no site, né, no website Stop Corporate Impunity, que reúne mais de 300 organizações, movimentos sociais, centros de pesquisa, e também fazemos parte da Aliança para o Tratado, a Treaty Alliance, que também reúne mais de 1.000 organizações. Então, assim que nós conseguimos justamente, né, compartilhar a informação e criar um campo de atuação de extensão que transponha, obviamente, as barreiras também nacionais, porque a nossa atuação depende disso, né? Depende do contato, da parceria, da cooperação, da busca de informação, de uma incidência que se dá tanto no campo nacional como no campo internacional. E o Gabriel vai falar um pouco da importância da participação da sociedade civil nesse ponto, como que ela é muito maior do que a gente imagina, mesmo quando ocorre uma sessão nas Nações Unidas, como que a sociedade civil faz a sua incidência, se prepara, atua, veicula informação, é responsável por muitas iniciativas, impulsionando inclusive decisões que depois vão ser tomadas pelos estados, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma visão, mesmo no âmbito nacional e internacional, de formulação de política pública a partir muito de uma perspectiva estado-cêntrica. E aqui a gente quer mostrar também o quanto é essencial a informação que circula e a atuação inteligente, estratégica também da sociedade civil no pleito, né? Na formação de todas as agendas de direitos humanos e no caso do OMA, que defende, que, né, de certa forma está envolvido nessa agenda específica de direitos humanos em empresas, não seria diferente. Eu gostaria também de mencionar que a maior parte das aulas vão ser assíncronas, apesar de eu já ter mencionado essa aula síncrona no dia 4 de janeiro. Vamos ter mais 2 aulas síncronas, todas elas vão estar devidamente marcadas, agendadas no plano de aulas. Com relação às avaliações, vão ser 3 avaliações, né? Também as datas vão estar devidamente marcadas no plano de aulas. Dois testes de verificação de conhecimento, todos assíncronos, tá? Vocês vão ter lá a data de entrega agendada também, então vocês já sabem que uma semana antes esse teste de verificação de conhecimento vai ser colocado na plataforma, vocês vão poder fazer em trio
né, dupla ou trio, e obviamente uma semana depois vocês vão entregar, tá? Então vão ser como se fossem questões de prova que vocês vão poder fazer com esse prazo de uma semana em dupla ou trio. É muito importante, eu vou colocar uma observação expressa no plano de aulas, que quem faltar, não que nem participar desse processo de acordo com no tempo previsto, no momento, na data limite de entrega, vai ter que comunicar, mandar um e-mail, comunicar a mim, tá, que não realizou essa atividade, e aí eu vou passar uma outra atividade, que aí nesse caso vai ter que ser feita individualmente, tá? Então, no dia limite, na data limite de entrega da atividade prevista, se você não entregou, você tem que se, dirigir a mim e me informar, enfim, o porquê de não ter entrega, justificando, pedindo uma segunda chamada, e eu vou passar uma outra atividade que nesse caso, no caso de segunda chamada, vai ter que ser feita individualmente. Isso vai acontecer com todas as avaliações, tá? Então, esses dois testes de verificação de conhecimento, modelo mais tradicional, prova, vão valer 40 pontos, vão ser feitos assincronamente em grupo, no caso, duplo ou trio. E nós vamos ter também um teste de leitura. O que é um teste de leitura? Ele se diferencia da avaliação tradicional, porque aí nesse caso, justamente, eu vou passar um texto e vocês vão responder duas questões relativas a esse texto, Porque na prova a fundamentação das respostas e tal é um pouco mais livre. Mas no caso do teste de leitura, como eu estou verificando a leitura do texto e a sua compreensão, então vou fazer perguntas específicas relacionadas ao texto. 2 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. Vocês também vão fazer assincronamente, vão ter aí um prazo de uma semana para elaborar e vão me entregar, tá? Bom, se vocês, mais uma vez, não fizerem, vocês vão, um dia, na data limite de entrega, também me comunicar expressamente que não fizeram, e aí eu vou passar um outro trabalho que, nesse caso, vai ter que ser feito individualmente, não mais em dupla ou trio, ok? Então, vai ser assim, basicamente, a nossa dinâmica. As questões, vão ser referentes. Bom, no caso dos 2 testes, o primeiro teste vai ser sobre, enfim, a questão da agenda global, tá? Sobre empresas e direitos humanos, essa perspectiva mais internacional. O teste de leitura vai ser um teste, provavelmente, sobre esses atores mais vulneráveis, o gênero, ou a perspectiva de gênero, ou povos indígenas, que seria o teste de leitura. E a avaliação final vai levar em consideração toda a matéria dada até o dia 15 de março. Tá? Porque eu preciso de mais um tempo, inclusive, para a prova final. Então, acho que o conteúdo ele deve se esgotar dia 15 de março, dando mais um tempo para quem precisar fazer prova final relativa a essa matéria, a essa avaliação que não foi feita, tá? Então, a gente já sabe, e isso vai também ficar claro no plano de aulas, que a última avaliação, que é esse teste tradicional também de verificação de conhecimento, que vale 40 pontos, vai versar sobre toda a matéria do semestre lecionada até então, tá? Então, são 2 testes de verificação de conhecimento, valendo 40 pontos, modelo tradicional. Primeira, vai versar sobre toda essa perspectiva internacional da agenda de direitos humanos e empresas. O último, toda a matéria. E nós vamos ter um teste de leitura que vai ter essa abordagem mais sobre os povos mais vulneráveis, atingidos e atingidas por violações de direitos humanos. Bom, então eu dou aqui as boas-vindas, espero que a gente tenha um ótimo semestre, apesar de todas essas adversidades. Entendo que é uma situação realmente atípica, que requer da gente muita resiliência, muita resistência e saúde, não só física, como mental, mas eu espero que aqui a gente tenha tranquilidade e uma possibilidade de trabalho que realmente seja compatível com o momento que nós estamos vivendo. E eu também, enfim, gostaria de aqui desejar a vocês boas festas, porque na próxima semana já temos aí o recesso, acadêmico, e vamos começar a disciplina normalmente dia 4 de janeiro, conforme o previsto no calendário, 4 de janeiro de 2021, Então, um abraço a todos e todas, até lá!